Boa tarde, sétimo ano. Estou aqui para mais uma aula de geografia com a continuação da aula anterior, onde aí traz como tema da nossa aula o espaço urbano industrial do Brasil, onde essa aula a gente vai apresentar, alguns presidentes aí que se destacaram na economia brasileira. De início aí a gente tem Getúlio Vargas e o estímulo à industrialização. Então vamos ver aí, quais foram aí os destaques de Getúlio no período de governo de Getúlio Vargas na industrialização brasileira, certo? Então temos aí o primeiro mandato, Getúlio Vargas aí teve um papel fundamental no processo de industrialização brasileira. Em seu primeiro mandato, que foi aí de 1930 a 1945, teve aí foi fortemente o mercado um mercado aí marcado pela intervenção do Estado, Então, o Estado teve aí uma grande intervenção durante o primeiro mandato de Getúlio Vargas, Como aí as políticas industriais, estabelecidas pelo seu governo, foram voltadas para o setor de bens de produção. Como assim? Quais setores? Então, se destaca aí os setores da siderúrgica, metalúrgica, mineração, entre outros. Temos aí a primeira siderúrgica brasileira, que foi inaugurada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional, que que é localizada, aliás, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, certo? Temos aí também outro grande destaque, do governo de Getúlio Vargas, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi aí criada em 1942, que é uma indústria de mineração que é localizada em Minas Gerais, a Companhia do Vale do Rio Doce, localizada aí em Minas Gerais, que exportou ferro principalmente aí para os Estados Unidos, atendendo, a demanda de suas empresas básicas no período da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, durante o segundo mandato, que foi aí de 1951 a 1955. Então, esse período aí, desse segundo mandato, foi estimulado o desenvolvimento dos setores hidrelétrico e petrolífero brasileiros, Então, o grande destaque aí no segundo mandato dele foi esses dois setores aí, tanto o hidrelétrico quanto o petrolífero, certo? Que era para atender aí o aumento, da demanda de energia elétrica, causada aí pelo crescimento das cidades. Então, como as cidades estavam crescendo, precisaria de mais energia. Então, foi criado esses setores aí para poder suprir a necessidade da população, Em 1951, foi criada aí também a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, E em outubro de 1953, Vargas inaugura a Petrobras brasileira, certo? Então, a gente percebe aí, que o governo de Getúlio Vargas teve aí um grande desenvolvimento industrial para o nosso país, Foram criadas aí várias obras para estimular o desenvolvimento da economia brasileira. E aí a gente parte para um novo presidente aí, Juscelino Kubitschek, e o plano de metas, onde a gente vai conhecer aí um pouco sobre esse plano de metas. Então, na década de 1950, o plano de metas criado aí pelo presidente Juscelino Kubitschek tinha como lema 50 anos em 5, ou seja, ele falava que o Brasil ia
crescer 50 anos em 5, ou seja, um crescimento aí bem rápido, né? O objetivo desse plano de metas era promover um crescimento nunca visto antes no Brasil, né? E foi o que aconteceu, né? O Brasil realmente cresceu 63% aí na indústria de bens de consumo e 37% na indústria de bens de produção. Então, realmente ele tinha razão, né? O Brasil teve um grande crescimento aí durante o seu mandato, né? É, para realizar, né? Para realizar tal empreendimento, Juscelino promoveu aí a abertura econômica brasileira, ou seja, atraiu empresas estrangeiras, né, para se instalarem no Brasil e trazerem seus capital, né, e sua tecnologia para o país, certo? Um desses objetivos aí do governo, né, era levantar recursos para a construção de Brasília, a construção da nova capital aí, Brasília. Houve também aí, durante o mandato de Juscelino Kubitschek, né, o surgimento das empresas transnacionais, né? Houve a entrada maciça de capital estrangeiro, né, por meio dessas empresas transnacionais. Muitas delas, né, atuam até hoje ainda no mercado brasileiro, no mercado nacional, né? Então tá aí o grande destaque, né, do governo Juscelino Kubitschek aí para a economia brasileira. Temos aqui agora o milagre econômico brasileiro. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esse milagre econômico brasileiro. O que isso quer dizer? Por que milagre, né? Então, aí, é, entre os anos, né, de 1967 e 1973, né, durante aí o regime militar, né, a média de crescimento do país era de apenas 10%, né? Então, durante o regime militar, o crescimento aí da economia brasileira era de apenas 10%. Daí o termo milagre econômico, né? Onde aí, né, que tinha como objetivo de promover o surgimento de polos industriais fora do Sudeste. Então, como o polo industrial era somente no Sudeste, então resolveu aí promover, né, polos industriais em outras regiões, sem ser a região Sudeste, né? Então, o governo aí criou a Zona Franca de Manaus, né, para haver aí uma maior atração da população para outra região, né? Área industrial aí marcada pela presença de empresas estrangeiras, né? Então, que foram atraídas pela isenção de impostos sobre circulação de mercadorias, né? E do imposto também sobre produtos industrializados. Então, houve atração devido aí a essas regras adotadas pelo governo, né? Então, na década de 1970, né, foi visto um aumento no número de migrantes para a região norte, né? Então, houve aí a atração, né, de pessoas para a região norte depois aí de ter instalado o polo industrial na região, né? Com destaque aí a Zona Franca de Manaus, né? Então, continuando, a gente tem aí o surto industrial promoveu um processo de urbanização acelerado, né? Então, o surto industrial, ou seja, as pessoas que residiam no campo, né? Quando houve aí o processo de industrialização, elas se deslocaram do campo para a cidade, gerando aí um processo de urbanização muito acelerado. Com isso, não houve um planejamento aí para essa urbanização, criando aí muitas favelas, né? Muitas casas foram construídas em lugares inadequados por não ter tido um planejamento. E aí, o destaque, né, das regiões
Sul e Sudeste do Brasil, né, que a gente sabe que são as regiões aí que têm um maior desenvolvimento e também uma maior concentração populacional e industrial, né? Os polos industriais localizam-se principalmente aí nessas duas regiões, Sul e Sudeste, que a gente sabe que a região Sul é a região que tem aí os melhores indicadores sociais. E a região Sudeste é a região que possui, né, os maiores polos industriais do país. Continuando, a gente tem aí a década perdida, que foi a década de 1980. Por que a década perdida? Então, a década de 1980, né, foi o período aí que o Brasil começou, né, a pagar altas parcelas da dívida externa, né? Ou seja, o dinheiro, né, que era pedido aí, emprestado, né, para pagar outras coisas. Então, chegou o momento de ser pago essa dívida, né? Essa dívida que era feita em anos anteriores, né? Em décadas anteriores. Mas aí que começou a ser paga aí na década de 1980. Por essa razão aí é considerada a década perdida, porque foi uma década onde o governo, né, preocupou-se em somente pagar essa dívida sem ter aí nenhum investimento no país, ok? Continuando aí, a gente tem no final da década de 1980 e início de 1990, a dinâmica populacional apresentou o retorno dos migrantes, né? Então, houve aí o retorno dos migrantes. Então, por que que houve esse retorno, né? Então, um dos principais fatores foi aí a região Nordeste, né? Apresentar avanços econômicos e sociais. Então, aquelas pessoas que tinham saído da região Nordeste, quando houve aí esse avanço econômico e social na região, eles retornaram para sua região de origem, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas saíram, né, e saem da região Nordeste em busca de melhores condições de vida. Eles vão aí principalmente para a região Sudeste, a região Centro-Oeste do Brasil. E aqui temos a implementação do neoliberalismo, né? Que esse neoliberalismo aí foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então temos, no fim do século XIX, aliás, no fim do século XX, chegava ao Brasil uma doutrina econômica, né? Que apontava a saída para os desafios da década de 1990, que era o neoliberalismo, o novo liberalismo econômico, né? Que era uma nova forma aí de organização da economia, né? Era o novo liberalismo econômico, ou seja, a ideia de que o mercado deve atuar livremente na economia, com o mínimo possível de regulação, né? Então aí ficou conhecido como novo liberalismo econômico. Partindo dessa ideia, né, o governo Fernando Henrique Cardoso, foram privatizadas empresas estatais dos setores de telecomunicações, transporte, né, além de concessionárias, geradoras de energia elétrica, siderúrgica e petroquímicas, entre outras, né? Então, essa nova forma aí de organização da economia fez com que houvesse a privatização de várias empresas aí nacionais. Temos aí o governo Lula, né? Que durante o governo, que foi aí de 2003 a 2011, foi implementado um pacote de ações que visavam estimular a indústria brasileira, né? Então, quais foram aí esses pacotes de ações, né, para poder haver um desenvolvimento aí da indústria brasileira? Então, a gente tem a política, né, industrial e de comércio, política industrial, tecnológica e de comércio exterior, que é a PITEC, né, que como foi chamada,
né, o governo, por quem foi chamado o governo, né, ficou conhecido por esse nome. Era voltado, entre outros campos, para a indústria farmacêuticas e os polos tecnológicos. Também, né, além desse programa, o governo Lula foi marcado pela criação de duas leis significativas aí para o setor da inovação tecnológica, que foi a Lei da Informática, né, que estimular, né, para estimular o setor com incentivos fiscais, e também a Lei da Biossegurança, né, garantindo contribuições para a pesquisa com organismos geneticamente modificados e células-troncos. Então, durante o governo Lula, houve aí, né, o desenvolvimento dessas duas leis aí para o desenvolvimento do Brasil, Lei da Informática e Lei da Biossegurança. No governo de Dilma Rousseff, né, que foi um governo aí bastante complicado, né, durante esse período aí, que foi de 2011 a 2016. Teve início, né, seu mandato em 1º de janeiro de 2011, foi reeleito novamente aí em 2014, onde aí seu mandato não chegou ao fim, né, onde ela foi aí, o seu mandato foi cassado, né, devido aí a vários depoimentos, né, segundo o governo, né, segundo o governo da presidente, não chegou ao fim em meio a uma queda brusca de sua popularidade, né, onde, em virtude da participação dela ativa, né, da alta cúpula do seu partido em escândalos de corrupção. Então, como seu partido estava envolvido aí em vários escândalos de corrupção, né, ela foi cassado seu mandato aí, e em 31 de agosto, né, a presidenta teve seu mandato cassado. Mesmo com o impeachment, Dilma continuou ocupando cargos públicos, né? Mesmo aí ela não exercendo mais o mandato, né, de presidenta, ela ainda continuou aí ocupando cargos públicos, ok? Então, durante o seu mandato aí, né, teve aqui manifestações, operações Lava Jato, crise econômica e até chegar ao seu impeachment. O governo de Michel Temer, né, que foi o governo aí mais recente. Durante aí, né, em meio aí a uma crise avassaladora, né, Michel Temer assume a presidência da República em 31 de agosto de 2016, né, com a promessa de colocar o Brasil nos trilhos, né, então ele já chegou ali, né, falando que iria colocar o Brasil nos trilhos, né, durante aí os dois anos, né, e 4 meses que restava aí para acabar o mandato, que como Dilma foi, o seu mandato foi cassado, né, então assumiu o mandato o seu vice, que foi o Michel Temer, certo? Então, Temer, né, tratou rapidamente de realizar uma reforma ministerial, né? Então, de imediato, o governo apresentou proposta que trouxeram enorme polêmica nos diversos setores, nos diversos segmentos sociais, né? Entre elas, né, a reforma do ensino médio, certo? E a proposta de emenda constitucional, né? Então, essas duas aí propostas, né, gerou aí várias polêmicas aí nos setores, né, nos segmentos sociais, ok? Essa proposta, né, da emenda constitucional estabelece um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, né? Ou seja, era para reduzir aí os gastos, né, para poder haver um desenvolvimento melhor da economia durante aí uns 20 anos. Então, durante o seu governo, né, tem aí algumas observações. Houve a impopularidade, né, corrupção, reforma trabalhista, greve dos caminhoneiros
E aí as novas eleições, né, onde aí tivemos o Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil. Esse era o assunto da nossa aula, trazendo aí alguns pontos, né, de presidentes que tiveram seus destaques na economia brasileira. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.